capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos. Quem encontrou, diga amém. Versículo 14. E caindo todos nós por terra, ouvia a voz que me falava em aramaico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porquanto resisti o aguilhão, só te causará sofrimento. Foi quando indaguei: quem és tu, Senhor? Ao que replicou o Senhor: eu sou Jesus a quem tu estás a perseguir. Agora, pois, levanta-te, apruma-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Irei livrar-te deste povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e os converterem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Sendo assim, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Senhor, estamos na tua casa, na tua presença, e a tua presença é maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui. Agora que lemos a tua palavra, ela será ministrada. Fale conosco, abra o nosso entendimento, esconda-me no teu esconderijo secreto e fale à tua igreja, fale ao teu filho, à tua filha, segundo a tua vontade e o teu querer. E nós iremos te louvar para todo sempre, no nome de Jesus. Amém? Acadeirai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Você sabe, assim, um olhar, você sabe como é que funciona o olhar, a visão? Hoje eu quero falar algo sobre a visão. Como é que se processa a visão? Como é que você olha? Como é que você enxerga? Tudo isso me chamou a atenção, como se processa, porque a gente olha e não tem ideia de que há todo um processo. Deus é muito sábio. Quando Deus nos criou, foi numa sabedoria extrema. Mas o que me chamou a atenção de tudo isso aí é que tudo à nossa volta, em volta do olho, é trevas, é escuro. Para começar a processar a visão, precisa de um ponto de luz. Tem que ter a luz. É ali da luz onde começa todo o processo até chegar no nosso cérebro e gerar uma imagem. A imagem que eu estou vendo aqui de cima, os meus olhos estão passando por todo esse processo, como vocês também. E assim se processa a visão. E agora imagine, vocês sabem, inclusive, que tem pessoas que usam alguma correção visual, algum meio de correção visual, até uma lente ou óculos. E a depender da posição, se um óculos estiver desajustado, pode então comprometer a visão da pessoa, porque o foco pode mudar. Inclusive tem pessoas que têm dor de cabeça exatamente porque o óculos está torto. Eu já passei por isso, estava com uma dor de cabeça terrível e eu não conseguia saber o que era. Eu conversando com a pessoa, falando: dá seu óculos aqui. Olhou assim, deu um jeito nele, torceu um pouquinho. A pessoa falou: e agora? Coloca aí, pronto, acabou. Por quê? Se a visão ficar desfocada, compromete tudo. E Deus nos deu uma visão. Deus nos deu uma visão no dia que nos chamou. No dia que você aceitou a Jesus, você estava em trevas, tudo era trevas e nós também éramos trevas. No dia que o Senhor nos chamou, Ele estendeu a sua mão nas trevas do pecado que nós estávamos. Por isso que Paulo diz, inclusive, em 2 Coríntios capítulo 4, que o espírito do mal, o espírito deste mundo, o principado, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para não resplandecer a luz do evangelho. Porque se a pessoa não tiver a luz na sua frente, fica tudo trevas. A pessoa está andando e ela não está entendendo nada. Por quê? Porque é trevas, está escuro. Para a visão funcionar, precisa de um ponto de luz. Nós estávamos presos, perdidos no pecado, e um dia a luz brilhou, que foi a luz do evangelho, foi a luz de Jesus. Naquela hora, então, quando o ponto de luz apareceu,
que foi Jesus, veio todo esse processo espiritualmente e deu então nos uma imagem clara do que Deus quer para nós, que é a salvação, que é o céu. E todos nós, quando recebemos o estender da mão do Senhor, Deus nos tirou das trevas do pecado e nos trouxe para a luz, porque Jesus é luz e Ele não só nos trouxe para a luz, mas fez de nós luz, e hoje nós somos luz do mundo. A luz do Senhor em nós. Ele nos deu uma visão. E qual é a visão? Na hora que Ele te chamou, na hora que Ele te salvou, Ele deu diretrizes. Ele disse para você como deveria ser, como você deveria se comportar. Só que, ao longo da nossa trajetória, ao caminhar aqui na nossa vida, no dia a dia, às vezes nós somos forçados, somos tentados a ir perdendo a visão. A nossa visão vai ficando míope às vezes. Às vezes a gente começa a ter algumas dificuldades na nossa visão, e eu estou dizendo de visão espiritual. E as lutas, as dificuldades, as investidas, acabam por nos fazer, de repente, a gente ir perdendo a visão. E se a gente vai tirando os olhos da visão de Deus, a gente perde o foco. E quando perde o foco, é um problema terrível. O apóstolo Paulo, quando está diante de um tribunal, ele está sendo julgado, ele está sendo entrevistado, inquirido. Paulo então começa a dizer para aquele rei, e disse: um dia eu estava indo a Damasco, eu estava indo prender crentes, e no meio do caminho, houve um clarão. Lá em Atos capítulo 9, vai dizer que houve uma luz. Aqui ele diz que também ele ouviu a voz, o barulho. Mas ele viu um clarão, ele viu uma luz. E quando aquele ponto de luz, que era Jesus, despontou na frente dele, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou a Jesus a quem tu persegue, mas a partir de hoje eu estou te dando uma visão. A partir de hoje eu vou te resgatar, eu vou te chamar, eu estou te levantando. E você vai ser minha testemunha. Você vai agora levar uma palavra de fé, de esperança. Você vai converter pessoas do poder de Satanás, que estão presas no mundo, nas trevas do pecado. Você vai convertê-las para o poder de Deus. E você vai tirá-las das trevas e vai trazer para a luz. Naquela hora, Paulo recebeu a visão dele. Qual era o seu chamado? Qual era o seu destino? Qual era o seu caminho? Qual era a sua direção? Foi recebida naquela hora. E Paulo, então, está dizendo ao rei, ele está dizendo ao tribunal: eu não fui desobediente à visão que eu recebi de Deus. A minha mensagem esta noite é dizer para você: não seja desobediente à visão e não perca o foco. Porque se você for desobediente à visão, pode ter problemas seríssimos. Todas as pessoas que foram desobedientes à visão, elas pagaram caro. Quando nós desobedecemos à visão, irmãos, é porque a gente vai perdendo aos poucos a essência. Quando nós perdemos a visão, nós perdemos o foco. E quando nós perdemos o foco, nós começamos a ter problemas. Porque quando você está obedecendo à visão, quando Deus te deu algo, te chamou, te direcionou, Deus então te honrou e disse: a sua direção é essa, Ele te deu uma visão. Enquanto você está sendo obediente à visão, os seus olhos ficam fitados no Senhor, estão fitos ali em Deus, os seus olhos estão focados no Senhor. E quando você está focado em Deus, pode vir luta de todo tamanho, de tipo, gênero, que pode se levantar contra você. Mas se os seus olhos estiverem fitos no Senhor, se os seus olhos estiverem focando no Senhor, pode ter certeza que a vitória virá. Porque Josafá, quando enfrentou uma das piores lutas, ele disse, em 2 Crônicas 20:12, ele disse: Senhor, nós não temos força para lutar, o inimigo está aí, porém os nossos olhos estão fitos no Senhor, os nossos olhos estão focando no Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Quando você mantém os seus olhos no foco que Deus te deu, as lutas vêm, mas elas vão passar, porque a vitória é certa, no nome do Senhor Jesus, amém? Pode aplaudir o Senhor. Mas eu quero falar primeiro sobre o perigo da desobediência à visão. Porque, irmãos, pode prestar atenção.
As maiores tragédias no que diz respeito a acidentes são causados exatamente porque alguém tirou os olhos de onde deveriam estar. E quando eu digo os olhos, pode ser a atenção. Eu estava vendo uma matéria que 99% dos acidentes que já aconteceram, que acontecem, são provocados por falha humana. Porque alguém deixou de fazer o seu papel de cumprir, tirou os olhos. Um instantinho só que a pessoa atende um celular, mostra quantos segundos você leva para atender um celular. Quando você tira os olhos, por exemplo, está a 60 por hora, 80 por hora, e você tira os olhos, questão de segundos, só para ligar o rádio. Às vezes você não vai ser, só olha para o rádio um instantinho só para ver o botão. Quando você tirou os olhos, um instantinho só, ali já deu para causar um acidente terrível. Quando você está dirigindo a 100, 120 por hora, temos aqui que anda a 140 ou mais, e de repente você resolve pegar algo aqui embaixo e acha que está acontecendo. Tirou os olhos um instantinho, a tragédia pode ser iminente na hora. Há alguns acidentes, um acidente que aconteceu de trem na Argentina, que matou muitas pessoas. Foi um instantinho só que o maquinista tirou os olhos de onde deveriam estar. Pode prestar atenção. Navios que naufragaram, aqueles lá na Itália, um instantinho só que o comandante tirou os olhos e foi olhar para uma outra direção, ele acabou causando um acidente que muitas vidas foram perdidas. Na nossa caminhada cristã, no nosso dia a dia não é diferente. Se formos desobedientes à visão, se nós não obedecermos, Paulo está dizendo assim, olha, eu fui obediente à visão. E o Paulo que ali estava falando, ele tinha, sim, know-how para falar. Porque aquele homem havia aberto mão de tudo. Aquele homem havia apanhado, não foi pouco. Aquele homem só andava preso. Pagava, com o suor do seu rosto, aluguel da casa para servir de presídio para ele. Paulo que sofreu naufrágios, perseguições. Pelo menos 5 vezes ele tomou 39 varadas. Aquele homem estava dizendo assim, eu paguei um preço muito alto. Sou perseguido, passo lutas, mas eu não desobedeci à visão. Eu fui obediente à visão. Sabe o que ele está dizendo? Os meus olhos estão no Senhor. Eu não desviei os meus olhos do Senhor nem um instante. Eu estou focado naquilo que Ele me prometeu. Porque todos nós aqui fomos chamados, recebemos uma visão e também promessas de Deus. E os teus olhos têm que estar focados nas promessas do Senhor. Amém? A primeira coisa que acontece quando uma pessoa começa a desobedecer a visão, ele vai tirando os olhos do foco, ele perde a essência. Você já experimentou tomar um refrigerante sem gás? A essência do gás, não estou dizendo da fragrância, não, estou dizendo da essência do refrigerante, é exatamente o fato dele refrigerar, é aquele gás, né? Mas a função do refrigerante é refrigerar. Por isso que ele vicia, inclusive o refrigerante vicia as pessoas. Ele deixa as pessoas dependentes, porque as pessoas têm necessidade de sentir o frescor, o refrigerar. Mas se ele perde a essência, perde o gás, fica um purgante. Não serve para nada. Já comeu um bolo que perdeu a essência, o sabor? O próprio Jesus diz, se o sal perder a sua essência, ele não presta para mais nada, senão para ser pisado pelos homens. Quando a pessoa começa a tirar os olhos do foco, quando a pessoa começa a desobedecer a visão, ela começa a perder a essência. E às vezes você tem até um refrigerante choco, como fala, não é? Ele está lá choco, mas está ocupando um lugar, não presta para nada. Quando a gente começa a perder a essência, é um negócio sério. Porque a visão, na realidade, ela vai sendo ofuscada, perde-se o foco. Porque a essência da vida de uma pessoa é a visão que ela recebeu de Deus. Existem pessoas que receberam a visão de evangelizar. Deus me chamou para ser um evangelista. Então ele foi evangelista o tempo todo. Tem pessoas que quando se converteram, Deus falou no seu coração, você vai fazer visitas em hospitais. Essa foi a visão que Deus deu para essa pessoa. E ela foi muito bem. Chega uma hora que começou a perder a essência. Tem pessoas que foram chamadas para abençoar a obra financeiramente. Tem pessoas que têm um dom para isso. Deus chamou, ela está indo muito bem, mas quando começa a desobedecer, ela vai perdendo a essência. Tem pessoas que receberam
a visão de Deus para honrar. Ela foi chamada para honrar. Ela começou a honrar pastor, honrar líder. Mas de repente vieram as lutas, a dificuldade, os levantes. E ela começa então a perder a essência da honra. Ela começa então a desobedecer. Tem pessoas que receberam um chamado de Deus, uma visão. Você vai ser ministro de louvor. Você vai estar na adoração. E ela foi muito bem, mas chegou um tempo, ela começou a perder a essência. E quando perde a essência, vai ficando sem graça. Quando perde a essência, perde o sabor. Quando perde a essência, perde o vigor. Quando perde a essência, perde o foco. Quando perde o foco, essa pessoa não consegue mais estimular ninguém. Não consegue encorajar ninguém. Uma pessoa sem essência espiritual, ela não consegue encorajar ninguém. E o que vai manter uma família na presença do Senhor é exatamente o oxigênio espiritual dessa empolgação, da essência que a pessoa tem. Que vai manter um grupo firme, uma família na presença do Senhor, a prosperidade de Deus na vida dela. Por quê? Porque ela tem uma essência, ela tem uma visão. Enquanto ela está naquela visão, aquela essência, aquele vigor, aquele fogo, aquilo mantém a pessoa. Porém, uma pessoa sem essência é uma pessoa sem oxigênio. E sem oxigênio a pessoa morre. Se a pessoa não consegue oxigenar o seu grupo, a sua família, esse grupo, essa família vai morrer. A fé da pessoa morre. Quantas pessoas você conhece, talvez, que elas eram líderes, elas ganhavam muitas almas, elas traziam pessoas para a casa do Senhor. Essa foi a visão que Deus deu para ela. Tem pessoas, irmãos, que a função dela era evangelizar, ganhar almas, ir atrás de pessoas, investir em literatura e materiais. Foi isso que Deus deu para ela, mas de repente essa pessoa começou a parar. Ela perde a essência. E quando perde a essência, vai perdendo o oxigênio. E quando vai perdendo o oxigênio, vai perdendo a vida. E quando a pessoa começa por esse caminho, perdendo a essência, começa a morrer, ela começa a se desviar. Vamos lembrar de quem? De Pedro. Se você olhar a história, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, no verso 10, Jesus, ele aparece num determinado momento e opera um milagre maravilhoso. Ali foi aquela pesca maravilhosa. Lembra da pesca maravilhosa? Jesus chega, ali estão aqueles homens, os discípulos. Então Jesus chega para eles que estavam cansados de trabalhar a noite inteira e não apanhar nada. Então Jesus usa o barco de quem? De Pedro. Jesus traz uma mensagem, prega, fala, e depois Jesus fala assim para Pedro: lance ao mar alto agora a tua rede, vá às águas profundas. E ele disse: Senhor, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas porque o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Aí ele tem uma pesca maravilhosa. E essa pesca foi tremenda. Depois terminou a pesca, foi Jesus disse para ele: venha, que eu vou fazer de você agora pescador de homens. Você não vai mais pescar peixe, não. Você vai pescar homens. Não temas, disse Jesus a Simão Pedro, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Essa foi a visão que Deus deu para Pedro. A visão para Pedro era ser pescador de homens, era ganhar almas. Não era cuidar da sua empresa, porque Pedro tinha uma empresa de pesca. Jesus estava dizendo para Pedro: você vai largar tudo. Você vai abrir mão da tua empresa e a partir de hoje você vai trabalhar para o reino. Você vai trabalhar para mim, você vai ser pescador de homens. Então Pedro se empolgou. E Pedro largou tudo e seguiu Jesus. E durante 3 anos e meio, Pedro esteve com Jesus. Pedro andou com Jesus. Mas quando vieram as lutas, quando Jesus morreu, quando Jesus foi para o céu, aquele fogo foi arrefecendo. Pedro foi perdendo a visão. Pedro foi desviando o foco. Sabe qual foi a primeira ideia? Voltar a pescar. Sabe o que Pedro fez quando ele perdeu a essência? Ele voltou para a pesca. Mas Jesus disse: de agora em diante você vai pescar só homens. Mas o que foi que Pedro fez? Pedro voltou a comercializar peixe. Talvez eu tenha que sobreviver, minha casa. Jesus foi, já era, acabou. Quantas vezes nós recebemos um projeto de Deus, estávamos indo muito bem, mas de repente vieram as lutas, houve uma morte de alguém, de um sentimento, de um processo, de uma empresa, de algo. Jesus havia morrido.
A essência deles era Jesus. Mas Jesus tinha dado uma palavra. E agora, sabe o que acontece? Passa-se os anos. Pedro está ali aqueles 3 anos e meio com Jesus. Mas Jesus foi para o céu. Não, Jesus ressuscita. Jesus está por ali. E eles agora falam, não, mas Jesus morreu, acabou. O que Pedro fez? Pedro voltou a pescar. Pedro, inclusive, influenciou os outros que foram pescar com ele. E quando nós olhamos a palavra de Deus, diz que Pedro, ao estar pescando, lá no capítulo 21 de João, Jesus, então, novamente aparece a Pedro, naquela segunda pesca maravilhosa. Eles estão lá trabalhando, e Jesus chega e diz assim, escuta, ei, alguma coisa para comer e tal, e dá uma palavra. Assim, olha, lança a rede para cá. E aí eles foram lançarem a pesca maravilhosa. Mas Pedro, que havia perdido a essência, Pedro nem percebeu que era Jesus. Quem foi que percebeu que era Jesus? João. João, ele falou, Pedro é o mestre. É o mestre que aí veio. E de repente Pedro, quando percebeu que era Jesus, ele ficou com vergonha. Porque ele estava seminu, quem sabe fosse hoje de cuecas, um shortinho. Porque ele estava pescando. Ele havia esquecido. E quando ele viu que era Jesus, ele se envergonhou e lançou-se ao mar e disse, Senhor, aparta-te de mim porque eu sou pecador. Ele estava dizendo, eu já perdi o foco uma vez, Senhor. Eu neguei o Senhor 3 vezes, eu desobedeci a visão. E Jesus, então, para restaurá-lo, porque Jesus sempre nos dá a oportunidade de restauração. Ele sempre dá a oportunidade para a gente recomeçar, para reparar, para refazer o caminho de volta, fazer aquele caminho que talvez já até fiz uma vez, fazer de novo. Jesus, então, dá a ele a oportunidade de curá-lo. Quem sabe essa noite Jesus está falando com você, eu estou lhe dando uma oportunidade de restaurar, de consertar aquilo que de repente estragou. Quem sabe alguém aqui perdeu a essência de adorar, a essência de viver, a essência de estar servindo ao Mestre, a alegria de servir ao Senhor Jesus. Jesus então, ele entra no barco com Pedro e começa a conversar. E diz, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me ama, tu sabes que eu te amo. 3 vezes. E ele chora e diz, tu sabes que eu te amo. Então, em outras palavras, faça o que eu te falei da primeira vez. Apacenta as minhas ovelhas, cuide do meu rebanho, seja pescador de homens. Jesus deixou ele falar 3 vezes que ele amava Jesus, porque por 3 vezes ele havia negado Jesus. Nessa noite, Jesus está falando, não desobedeça a visão que eu te dei. Não perca o foco. Aquilo que Deus te chamou, na obra, no teu ministério, na casa, na tua família. Talvez o Senhor te deu algo, te deu uma visão, te chamou. E na caminhada, você foi perdendo a essência, mas essa noite Deus quer restaurar. Deus quer restituir. O Senhor quer te dar novamente a alegria de servir, de adorar, de estar na presença dEle. Quando nós perdemos a essência, a gente perde o sabor. Mas Jesus, ele torna nos dar a alegria. Um dia Davi disse assim, Senhor, eu vou te pedir algo. Eu sei que eu errei, eu pequei, eu perdi a visão, eu desobedeci a visão, eu perdi o foco. Mas vou pedir ao Senhor, eu sei que eu errei, que eu pequei, mas vou lhe pedir 3 coisinhas só, que para mim são importantíssimas. Não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da salvação. Ele está dizendo, eu perdi a essência da salvação. O pecado, o Senhor me afastou de ti. Mas hoje eu preciso dizer para o Senhor, em outras palavras, pode tirar o reino, tira o dinheiro, tire tudo, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Me dê essa oportunidade de consertar tudo que eu estraguei. E Deus deu, porque Deus é um Deus de oportunidades. Amém? Ou segundo ponto, quando o perigo que nós corremos
Quando nós começamos a desobedecer a visão e perder o foco, a gente pode sofrer perdas irreparáveis. Existem pessoas que sofrem, que têm perdas irreparáveis, exatamente porque começam a se afastar do Senhor, a se afastar da visão que Deus deu para ela. Quando nós lemos 2 Samuel, capítulo 2, verso 30, na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque eu honrarei aos que me honram, aos que me honrarem, mas os que me desprezarem serão desprezados. Deus estava dizendo para Eli, eu dei para você uma visão do sacerdócio, de cuidar. Você era líder, e eu disse para você, que se você se mantivesse na visão que eu te dei, o foco na obra, nos princípios, você seria sacerdote para sempre, a sua família. Mas você perdeu a visão, você perdeu o foco, você deixou de me honrar. Então hoje eu estou dizendo para você, longe de mim tal coisa, porque eu honro aos que me honram, eu honro aqueles que continuam na visão que eu lhe dei. E o que aconteceu? Ao desobedecer o chamado, a tirar os olhos da visão de que Deus havia dado para Eli, Eli teve prejuízos irreparáveis, porque no capítulo 4 de 1 Samuel, a partir do verso 11, Eli perdeu os 2 filhos, Hofni e Finéias. Por que perdeu os 2? Porque Eli havia perdido a visão, e na visão ele teria que educar os filhos, repreender os filhos, não aceitar a corrupção dos filhos. Os filhos dele, eles se tornaram corruptos, infiéis, prostitutos. E o pai sabia de tudo e só dizia, filho meu, o que vocês estão fazendo não é bom. Ele, como sacerdote, teria que execrar, que teria que tomar uma posição firme. Deus então disse para ele, você amou mais os seus filhos do que a mim. Você me deu coice, você deu coice nas minhas ofertas, porque os teus filhos estavam desonrando as minhas ofertas, desonrando o meu altar, e você não fez nada. Pois hoje, ele estava dizendo,